Bem-vinda, Grace. Obrigada por ter Obrigada. aceitado meu convite. Então, vamos lá, vamos contar para as pessoas. Bom, você é uma mãe, você tem um filho. É filho? É filho, né? Filho, filho. Isso, é o É, Lucas. o Lucas. Então, você tem o Lucas. Quantos anos o Lucas tem? O Lucas, ele tá com 4 anos. Ele foi 4 anos. diagnosticado com autismo com 2 anos e 8. Uhum, E ele ainda é autista não verbal. uhum. Ele Tá, não não é verbal. verbal ainda. Beleza. E qual cidade que vocês estão? Nós somos de Capão da Canoa, litoral do Rio Grande do Sul. Litoral norte Nossa, do Rio Grande do Sul. Litoral Norte. Ali, mais ou menos, perto de. Gente, fugiu o nome da cidade que é mais conhecida ali de praia Porto e Alegre, tudo. Torres, Torres, era Tramandaí. Torres que eu queria lembrar. Torres. Isso. É perto Ah, ali, toda essa região do litoral, são várias praias, né? E Capão da Canoa é uma delas. entendi. E vocês moram nessa região? Isso, vai fazer 2 anos que a gente mora aqui. Nós viemos para cá por causa do Lucas, Sério? porque o Lucas, nós éramos da capital, região metropolitana, Porto Uhum, Alegre, Gravataí, uhum. e nós viemos uma vez aqui para Capão. E ele era outra criança aqui. Ele era uma criança mais calma, mais focada. O mar fez muito bem para ele, o ar da praia fez muito bem para ele. Então, um dia eu conversando com o pai dele, eu falei assim: se um dia surgir a oportunidade de nós virmos morar para cá, vamos morar. E surgiu a oportunidade, nós viemos. E Gente. ele, no verão, ele é outra criança, assim, sabe? Ele é muito mais calmo, ele gosta muito da praia, ele é muito mais centrado, muito mais focado. A água acalma muito ele, né? Então a gente Nossa. fez os sacrifícios para poder, pro bem melhor que era ele, né? Sim, sim. Eu tenho uma conhecida que eles fizeram algo semelhante, só que eles moram no estado do Rio de Janeiro, mas eles fizeram algo no sentido de foi por causa de terapia mesmo e de tratamentos. Então eles mudaram para uma outra cidade que tinha uma maior rede de apoio de terapia. Eles até saíram da praia, foram para uma cidade que não tinha praia, por causa de que tinha maior infraestrutura de escola e essas coisas todas. Então, não é algo. Também, assim, quando a gente começa a conversar com as pessoas e conhecer as pessoas, a gente vê, assim, outras histórias parecidas com isso, né? De pessoas que Com certeza. têm esse movimento. E quando que vocês começaram a suspeitar, né? Vocês ou você começaram a suspeitar que tinha algo errado? É o primeiro filho de vocês? É o primeiro e único, né? Uhum, E começou com uma questão assim, eu sempre percebia que ele era uma criança um pouco diferente, era uma criança que ia com todo mundo, era uma criança que ele não buscava quando eu entregava ele no colo de alguém, ele não me seguia com o olhar, ele ficava com qualquer pessoa e as pessoas diziam assim, nossa, como ele é tranquilo, ele era considerado uma criança bonzinho. tranquila. E isso, ele não chora, ele dormia na minha mãe, ele dormia na minha sogra, sem nenhum problema, ele tendo o que comer, tendo mamar, não estando com a fralda suja, ele sempre. E eu sempre com uma pulga atrás da orelha, porque eu sei que às vezes é errado a gente comparar uma criança com a outra, mas eu comparava ele com a minha sobrinha que tinha 1 ano a mais que ele, em questão de Uhum, desenvolvimento. Então eu uhum, comecei a perceber que ele era um pouco atrasado nas questões de socialização, nas questões de brincadeira. Mas daí quando ele fez 1 ano e meio, quase 2, eu comecei a perceber que ele estava com atrasos significativos na questão da comunicação, não era só na fala. Ele não apontava, ele não dava tchau, que é o costume da criança, o dar tchau, o bater uhum, palma, o fazer o cadê o bebê achou, sabe? uhum. Ele não tinha essa interação, ele era considerado uma criança muito séria.
Uhum. né? Que não ria para qualquer brincadeira, que não era qualquer coisa que chamava a atenção dele. E eu sempre questionava as pessoas, minha mãe, família, né? Ai, não sei, alguma coisa tem alguma coisa com o Lucas. E simplesmente eu comecei as pessoas me diziam assim, não, isso é coisa da tua cabeça. O Lucas é uma criança normal. Inclusive, a pediatra dele, na época, dizia que ele era uma criança, que não tinha nada. E como é um profissional, tu acredita naquele profissional, né? E você E questionava ela, porque vocês iam todo mês, né? Pelo menos até os 12 meses, todo mês no pediatra. Então você questionava ela sobre essas questões. E aí ela falava, não, exatamente isso é normal. isso. Daí, quando ele tinha 2 anos e 5, eu acho que isso também é a dúvida de muitas mães. A gente chamava ele e ele parecia que ele não ouvia. Ele ficava ali Uhum, brincando e a gente falava, Lucas, Lucas. E eu comecei a perceber que ele não me chamava. E uma amiga minha disse para mim, Grace, tem com uns amigos, um colega nosso, que ele tinha problema auditivo. Então ele não conseguia ouvir, por isso que ele não falava, uhum, né? E eu pensei assim, nossa, será que é algum problema auditivo? Então, levei em fazer audiometria em uhum. Bera, eletroencefalograma, e levei Nossa. num neuro na época, e deu tudo normal. Até que depois eu percebi que dava o desenho que ele gostava, a música que ele gostava, ele vinha lá do outro cômodo para vir, então não era Uhum, problema auditivo. uhum, E o neuro, na época, dizia para nós, com 2 anos e 5 meses, que, não, se o pai dele teve atraso na fala quando era pequeno, é porque ele também, isso aí é genético, isso aí, o pai dele teve atraso na fala, ele também vai ter. Então ele não tem nada E de o pai anormal, tinha, sabe? da, Não, da família do seu marido, tinha. o pai do Lucas, ele teve um atraso na fala, mas ele Tá, fez fono ele começou a falar com 3 anos, 3 anos e meio. Mas ele certo. fez fono e com isso ele começou a falar. Daí a gente falou isso pro médico, então porque ele puxou o pai. Mas eu Entendi. saí com aquilo na cabeça assim, não, como é que puxou o pai atrás na fala? Uhum, Isso não existe. uhum, Daí quando ele e eu sempre pesquisando, né, como estimular melhor. Eu achava às vezes que a culpa era minha, que eu não estava estimulando meu filho corretamente na questão da fala, né? A gente falava assim, meu Deus, o que a gente está fazendo de errado? Por que ele não está desenvolvendo? Porque eu acho que o que leva mais os pais a procurar os profissionais é o atraso na fala. Claro que uhum. depois, quando tendo desenvolvimento, tem outras questões, mas o atraso na fala, ele é completamente o divisor de águas para te começar a procurar profissionais, É né? o que mais chama E atenção, né? O que é mais tangível, isso, assim, né? De tipo, nossa, e aí, só para eu fazer um adendo, para eu não esquecer, aproveitando o timing da sua fala, que eu acho assim muito importante a gente falar, que essa semana tem um perfil, que eu não vou citar o nome para não gerar polêmica, mas tem um perfil muito grande de uma pediatra que é mãe, que ela tem várias crianças. Citando as características, as pessoas talvez podem até identificar quem é, mas ela é uma mãe em tempo integral, que faz homeschooling, uma pessoa estudada, uma pessoa que tem acesso às melhores coisas, às melhores educações e tudo. E ela tem uma visão de vida, uma filosofia de vida, de educação sem telas, uma série de coisas que eu não concordo, mas eu sigo ela, tem algumas coisas que eu acho que eu posso aprender, eu não sigo só as pessoas que eu concordo e não quero conviver só com quem eu concordo. Respeito as opiniões contrárias, só que uma coisa me chamou muita atenção, né? Porque muitas vezes ela sempre abre caixinhas de perguntas e respostas, e numa dessas tinha uma mãe. Isso, assim, a gente está falando de uma pessoa que, sei lá, eu acho que ela tem mais de 600 mil seguidores. E aí uma mãe falou assim, eu tenho um filho de, não me lembro se era 1 ano e 6 meses, 1 ano e 3, alguma coisa assim, e meu filho quase não fala nada. Devo me preocupar?
E aí ela respondeu assim: não, de jeito nenhum, relaxa. Então, assim, às vezes assim, ela pode estar dando a opinião dela, só que não tem como você desassociar de que ela é uma pediatra, de que ela é médica, de que ela é médica pediatra, de que ela é mãe de 6 crianças. Então, assim, a opinião dela tem peso. Então, muitas vezes, eu tomo muito cuidado, né, com o que eu falo, de às vezes falar assim, olha, eu penso assim, a literatura pensa assado, tem profissional que vai te falar isso, tem profissional que vai te falar aquilo. Então, assim, isso era tudo que a mãe, a gente se colocando no lugar dessa mãe, que poderíamos ter sido nós há anos atrás, fazendo essa pergunta, é tudo que você quer ouvir, não é? Alguém que te fale, não, você não precisa se preocupar. Imagina, ainda mais com o histórico que coincidentemente vocês tinham do seu marido, nossa, era a justificativa perfeita que vocês tinham de que não precisa você se preocupar com nada. Ele vai falar assim. Então, assim, pode não ser nada? Pode, mas nessa seara do autismo, o seguro morreu de velho. É muito melhor você pecar pelo excesso. E o que mais me angustia, e eu acho que te angustia também, angustia tantos pais. E às vezes a gente fala até duramente dos pediatras, dos neuropediatras, e eles ficam chateados com a gente, mas eles têm que reconhecer a falha deles, é que quando eu falo para alguém, quando alguém me manda assim, eu recebo muito isso também. 2 anos e 5 meses, a criança não fala, não aponta. Pode ser autismo? Eu falo, pode. Aí, às vezes, as pessoas até discordam. Mas pode ser outra coisa também. Eu falo assim, ok, mas eu prefiro que essa pessoa fique preocupada agora. Realmente, pode ser várias coisas. Mas eu prefiro que ela fique preocupada agora e tome ali um choque de realidade para ela partir para ação. Porque se for, quanto antes ela agir, isso vai fazer toda a diferença na vida dessa criança. E se não for, ótimo, eu pequei pelo excesso. Então, assim, as pessoas, elas têm muita essa dificuldade de aceitação. Os pediatras deixam passar desapercebido. E o mais ruim é que, por mais que eu fale para as pessoas assim, olha, você deve buscar assim um neuropediatra ou um psiquiatra infantil, um psicólogo, um fonoaudiólogo. O fato de eu falar para essas pessoas que elas vão ter que recomendar para elas que procurem a ajuda desses profissionais, ainda assim não é garantia que elas vão encontrar um profissional competente. Isso é uma das coisas que mais me angustia, porque assim, às vezes ela até vai procurar, só que não é certeza. Por isso que eu falo, olha, escute a opinião de uns 3 diferentes. Você vai em um, se você não, mesmo que você goste desse profissional, que você tenha dado sorte ali, procure outras opiniões. Mesmo que, aí se você procurou 3 opiniões diferentes, geralmente as pessoas não fazem isso. Mas se você ouviu 3 opiniões e todas elas foram convergentes, todo mundo falou a mesma coisa, seja que é ou seja que não é. Mas se ainda assim, você como mãe tá sentindo que tem uma pulga atrás da orelha, continua. Porque às vezes não sei se você já passou por isso, mas tem mães que são até taxadas de loucas, de neuróticas, de que estão se preocupando demais, de que isso é coisa da sua cabeça. Isso gera na pessoa, pode gerar na pessoa uma ansiedade, uma depressão, porque ela vai começar a duvidar de si mesma. E às vezes, sei lá, 5, 6, 8 anos depois, esse diagnóstico vem. Então, assim, o tanto que a gente tem que tomar cuidado com isso. E aí eu quis aproveitar esse gancho, que foi justamente o que aconteceu com você. Você foi no neuropediatra, você fazia acompanhamento com o pediatra. Aconteceu comigo, o meu pediatra também, que acompanhava o Dioguinho, também nunca identificou nada. Mas aí já no neuropediatra, já sim. O primeiro neuropediatra que a gente foi, a gente já deu essa sorte, onde ele já deu o diagnóstico de cara na primeira consulta. Então, isso é muito desgastante, porque se fica perdendo tempo. E outra coisa que eu gosto... Peraí, voltou. Que tinha ficado um pouco escuro aqui pra mim, voltou. Outra coisa que eu gosto muito de deixar as pessoas muito alertas é que, mesmo que você não tenha um diagnóstico, mas o atraso, ele é fato.
Igual essa criança, por exemplo, que eu citei o exemplo. Gente, ela só falava, lá na resposta, lá a mãe colocou assim, ela só fala duas palavras. Isso é normal para uma criança de 1 ano e 6 meses? Não. Porque com certeza não é só a fala. A fala é o que é mais na cara para ela. Mas com certeza, como consequência de uma criança que só fala 2 palavras com 1 ano e 6 meses, você vai ter várias coisas se você começar a analisar. Então, as pessoas, elas não foquem no diagnóstico, foquem em trabalhar no atraso, né? Exatamente. Tem o atraso? Vamos trabalhar. Ponto. Pega o que tem de atraso e vai trabalhar nisso e corre atrás do diagnóstico em paralelo a esse processo. Não fica esperando o diagnóstico vir para que, não, eu não comecei a fazer terapia não, porque ele não tem diagnóstico ainda. Não, eu não marquei a fono não. Agora com a pandemia, agora todas as pessoas estão colocando a culpa na pandemia. Você vê, nós já estamos, infelizmente, vamos fazer, né, 2 anos de Covid. Imagina, 2 anos de uma criança sem intervenção. Não, e tem muita mãe que me procura pelo fato de eu ter a página, né, de eu mostrar o dia a dia do Lucas. Elas vêm, me questionam. A gente vê muitas mães perdidas, porque muitas mães, as pessoas que estão ao torno dela não entendem a preocupação dela, acham que estão procurando pelo em ovo. Tu tá procurando doença, tá procurando coisa pro teu filho que não existe. E daí tu fica pensando assim, meu Deus, e eu passei por esse sofrimento. E eu não tive ninguém que eu pude procurar numa rede social para dizer assim, nossa, meu filho tá com atraso na fala e eu não sei o que eu vou fazer. Hoje eu sei que se eu tivesse com 1 ano e 5 meses, 1 ano e 6 meses, ter iniciado o tratamento com a fono, ele poderia já estar com menos atrasos. E muitas mães me perguntam, o que tu acha que eu faço? Desse mãe, se ele tá com atraso, já procura o profissional. Não fechou o diagnóstico? Não tem problema, tu não precisa de encaminhamento para consultar fono, tu não precisa de encaminhamento para consultar psicopedagoga, terapeuta ocupacional. Se tu tem condições, procura já esses profissionais. Porque tu pode chegar e falar, eu estou em mal. Não é um remédio, claro, que você tá dando, uma droga que você tá dando. Não, eu não tenho certeza que eu tenho câncer e eu vou fazer quimioterapia preventiva. Não é isso. Então, assim... Qualquer intervenção que tu for fazer vai ajudar no desenvolvimento do teu filho, porque uma coisa que eu ouvi de uma profissional, as primeiras profissionais que atenderam o Lucas, elas diziam assim, ele tem um atraso. Quanto mais tu vai deixando pra lá aquele atraso, os atrasos vão se acumulando. Então, o que ele poderia fazer com 2 anos, que ele já não tá fazendo, ele vai vir a fazer 3, ele vai vir a fazer 4, e aquilo vai virando uma bola de neve. Sim. Então, enquanto antes tu fazer não o diagnóstico, mas o quanto antes tu começar as intervenções, é importantíssimo, tendo ou não o diagnóstico, né? Eu acho que às vezes a pessoa está muito preocupada com o diagnóstico tem que fechar, e aquela criança tá com um atraso ainda, e tu tá esperando fechar para começar a intervir. Se tu já percebeu que a criança tem o atraso, sim, né? Eu pequei muito por isso. Sim, e os profissionais mais experientes, eles não têm dificuldade em fazer o diagnóstico. É um caso ou outro que é mais difícil de se fazer diagnóstico. Agora, essa conversinha é porque eles não querem admitir que não é uma área que eles dominam, que não é uma área que eles têm prática, seja teórica, seja de vivência mesmo, prática. E aí eles jogam a culpa de que, nossa, não é porque é muito difícil fazer esse diagnóstico enquanto criança. Não é. Assim, eu já ouvi isso de neuropediatras, que os neuropediatras que têm experiência com isso, que conhecem a fundo o autismo, eles não têm essa dificuldade. Então, mas é muito mais fácil eu jogar a culpa no autismo, na idade, do que eu reconhecer a minha própria falha, né? Enquanto profissional, é muito mais fácil. Então, é o que geralmente eles fazem. Tanto que quando depois que a gente levou ele, que deu tudo certo, quando ele fez 2 anos e 8, eu falei pro pai dele, não, esse menino, ele tem algo. A gente tá tentando estimular da maneira que for. E não, a gente tem que procurar. E a gente, querendo ou não, a gente procura
no bendito do Google, né? Atraso na fala, tudo que tu coloca na internet, Criança atraso de na 2 fala. anos e 5 meses que não fala. Isso. Aparece no Google, acho que as primeiras buscas, sabe? E daí Sim. autismo. Uhum. E eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre autismo antes de ter o diagnóstico dele. E eu assisti um vídeo de um pai que ele falou de 22 sintomas que o filho dele autista tem. E o Lucas se encaixava em 19, assim. E a gente conversou, eu e o pai dele, a gente já foi para o outro neuro, basicamente aceitando que o nosso filho tinha autismo, era autista, sabe? Aí Que ele vocês estava foram. dentro do espectro. Perfeito. Aí vocês foram buscar. Quando vocês foram nesse primeiro neuro, ele falou: não, isso é porque. Ele deu todas as justificativas e falou que não era e tal, ainda depois de vocês fazerem uma série de exames. Aí vocês foram buscar outro médico. Como que vocês chegaram? Esse médico foi o médico que já deu o diagnóstico? Foi. Na verdade, como tu falou antes, desse profissional que é especializado a diagnosticar, que ele só olha e ele observa e ele vê. O Lucas entrou na sala, ele fez 2 ou 3 perguntas e ele falou assim, olha, o Lucas está dentro do espectro, não sei como é que ninguém viu, como se fosse muito óbvio, como se tivesse olha aí, tá vendo? Olha aí, tá vendo? Apontando. E deixa eu te perguntar, esse médico, como que vocês encontraram ele? Foi indicação de alguém? Vocês foram num espaço? Porque os pais têm muito essa dificuldade, né? Porque assim, se você abrir lá seja o livro do convênio, ou seja uma busca no Google, tipo, neuropediatras na cidade de Porto Alegre, por exemplo, vão aparecer diversos profissionais. Às vezes, até você encontrar o profissional que tem um enfoque e experiência com autismo, vai ser difícil. Então, como que vocês fizeram? Eu tinha começado a trabalhar na empresa e tinha uma moça da empresa que tinha um filho, que ele estava dentro do espectro. Tá. Só que ele tinha 18, 19 anos. Certo. E ela falou assim, olha, o doutor, ele é especialista em diagnosticar autismo. Ele tem o pós, tudo. Então eu vou te indicar ele. É a área dele. Então, quando ela me indicou, já liguei, já marquei, já cheguei lá. Quase que ele falou pra mim, o que vocês precisam? É só o laudo, porque ele observou o Lucas assim e falou, o Lucas tá dentro do espectro. Foi um médico particular ou foi por convênio? Foi do convênio, foi pelo convênio. Que bom, que geralmente isso não costuma acontecer, né? Tão fácil, até porque não se tem tantos neuropediatras assim no Brasil, assim, a gente não tem uma oferta tão... Até esse ele não era nem de Porto Alegre, ele era de Canoas, ele atendia numa clínica em Canoas, aqui no Rio Grande do Sul. Sim. E quem for até que tá aí na live, for da região, se quiser, eu passo o contato dele, depois me segue, me chama, que às vezes é muito importante. Alguém tá procurando, tá precisando, né? E às vezes não sabe como encontrar. Porque esses profissionais são bem difíceis de encontrar. Às vezes tu passa por pessoas que tu fala assim, meu Deus, como é que essa pessoa é formada? Porque pra te dizer esse tipo de coisa. Então tem mães, às vezes, que é consulta pelo SUS e não é um neuropediatra. É um pediatra que atende criança. Então é aquele pediatra que não vai diagnosticar, que vai só passar talvez alguma medicação, né? Às vezes vale a pena um pouco você pesquisar um profissional e querendo ou não pagar particular para te juntar obter o dinheiro da consulta, até para você ter, porque muitas vezes as pessoas também querem o laudo para ter acesso a direitos. Então, assim, eu já falei isso várias vezes. Falei assim, olha, então, pega, junta o dinheiro da consulta, já vai direto, certeiro, num bom médico, num médico que ele vai fazer uma análise correta, e aí você já vai nesse profissional. Não fica esperando ali todo esse tempo, não. Então, isso é bem comum. Tá. Outra coisa também que é muito importante, se a criança faz intervenção antes, já com fono, com educador especial da escola, com psicopedagoga, pede uma
Se esses profissionais que já lidam com o autismo pedem uma recomendação daqueles profissionais, olha, o Vejo paciente essas tal se encaixa, características. Uhum. isso, né? Outra coisa que é muito importante que eu falo para as mães, gravem os comportamentos incomuns que seus filhos têm em casa, porque às vezes a criança ela é outra na clínica, né? Uhum. E isso vai ajudar muito para o profissional observar a criança no ambiente natural dela, né? Perfeito. Eu digo para as mães, mas é que eu chego lá, ele só chora, ele não fica lá, ele tem medo. Então grave em casa, talvez ele tendo uma estereotipia, né? Alguma coisa que seja alguma coisa que vocês acham, né? Se vocês têm certeza que é autismo, para vocês conseguirem, quanto mais vocês derem mastigado para aquele profissional, ele não tem o que contestar, se realmente for, né? Uhum. Se for autismo, né? Com certeza. E aí, beleza. Aí nesse processo, vocês foram no neuro, veio o diagnóstico. Imagino que foi, de certa forma, um alívio, porque é também você querer uma explicação do porquê que aqueles comportamentos e aquelas características estão acontecendo ou não estão acontecendo. Que no caso é por que que meu filho não fala? Por que que meu filho ainda não fala mamãe, papai, não forma frases? E as outras crianças já ali engatam em conversa com essa idade. Imagina, 2 anos e 8 meses, já tem uma fala já bem evoluída. E aí, como que você ficou sabendo sobre terapia ABA? Terapia ABA, eu fiquei sabendo com a primeira terapeuta ocupacional do Lucas, que Tá. ela utilizava a ABA para Uhum. intervenção com ele. A gente começou a fazer fono e terapeuta ocupacional na época. E Uhum. ela começou a me falar muito da ABA, e eu comecei a pesquisar muito sobre ABA. E eu realmente vi que é algo que é muito viável para ser feito, que é algo que a gente consegue ter uma evolução de um tempo muito curto, assim, pelo menos no caso do Lucas, sabe? Quando ele começou com a intervenção ABA, foi assim, uma semana para outra, assim, foi um salto muito grande, né? Uma E mudança. todos os e quando a gente se mudou para cá, a gente já começou a questionar os profissionais se eles conheciam a ABA, né? Uhum. Se eles utilizavam a ABA no tratamento do Lucas, porque a gente queria que eles continuassem utilizando a ABA, né? Porque Uhum. a gente percebeu que para ele era algo que era muito produtivo, né? Então, e eu comecei a pesquisar, comecei a ler. Eu tenho até uma amiga minha que me indicou o seu curso e ela falou assim: faz o curso da Mi, é muito bom. Ela faz a pós contigo, ela já é formada ela é formada em psicologia e ela falou: Uhum. tô fazendo pós da MIS, faz o de AT porque é muito bom e eu tô aprendendo demais, porque a gente eu acho que os pais têm que ter, não, tem que ter a informação do que está sendo feito em terapia com seus filhos. O que os seus filhos estão fazendo na terapia. Sim. Se Até para aquilo tu que está conseguir fazendo. replicar. Então a gente sabe que o mundo ideal seria os nossos filhos fazer 40, 60, 100 horas semanais de terapia, mas não é isso que ocorre, né? Para a maioria das pessoas que fazem tratamento, né? Sim. Então, eu acho que o ABA também tem que se estender em casa, sabe? Tem que ser Sim. estendido em casa, Sim, com a certeza. informação. Porque como que a gente vai conseguir fazer com que essa criança. Porque assim, o mundo ideal é um mundo que a gente tem o maior número de horas de intervenção possível. É o mundo de que todo momento que essa criança estiver acordada, ela precisa estar sendo estimulada, principalmente no início. Então, esse seria o nosso mundo ideal, né? Que é o que a gente, assim, buscaria. O máximo de horas, é o tempo que ela está acordada, a gente precisa estar estimulando ela nas pequenas coisas do dia a dia.
na hora do banho, na hora que tá vestindo roupa, na hora que vai na farmácia, na hora que viaja, uma série de coisas. E se a gente não tem, os pais como tendo conhecimento de saber como fazer isso, vai ficar muito complicado. Até porque muitos pais, assim, a gente não, a não ser assim, pessoas que já tiveram outros filhos, ou cresceram, ou tem crianças por perto. O que que eu vejo as reclamações de muitos pais? Ah, eu não sei nem brincar com meu filho. Ah, eu não sei brincar, eu não sei. Muitas vezes é assim, principalmente os homens. É claro que tem exceções e tudo, meu marido até é uma delas, mas assim, até muitos pais falam, não, mas eu não sei nem brincar. Na minha época eram outros brinquedos, eram outras coisas, aí eu não tenho o mesmo ritmo. Até porque as pessoas estão sendo pais e mães, na nossa sociedade hoje, na nossa geração, um pouco mais velhas. Então, elas muitas vezes não têm nem esse pique todo para brincar e não sabem. Então, aí você imagina, elas não sabem sofrem essa série de variáveis em crianças típicas. Imagina com uma criança autista que muitas vezes você vai tentar por um caminho, ela não vai te dar moral. Vai tentar por outro, ela não vai ter interesse. Às vezes não vai ter interesse em brinquedos. Às vezes vai estar cheio de brinquedos, mas ela não se interessa, não olha. Aí o pai, a mãe, né? Eles acabam também desistindo e largando pra lá. Porque, não, ele não gosta de brincar. Ah, ele não gosta de carrinho, ele não gosta de boneco, ele não gosta disso. Mas assim, toda criança gosta de brincar. Então tem algo de errado aí. E aí as coisas vão ficando difíceis. E muitas vezes essa criança só vai para realmente para as intervenções 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, atendimentos de 40 minutos. Então fica muito difícil tudo isso se os pais não tiverem esse conhecimento. Porque se você tiver que chegar lá no consultório da TO e ela for te explicar tudo, ela for te dar uma aula, ela não vai atender seu filho. E então, assim, ela tem que ter um tempo para orientação, mas também se a família chegar lá muito crua, sem saber nada, vai ficar muito difícil. Assim, não é verdade? Acho que você já chega hoje muito mais pronta dentro dos consultórios. Até mesmo para poder enxergar, esse profissional é bom para o meu filho? Porque a gente nem está aqui discutindo se o profissional é bom ou ruim. Às vezes, ele não deu liga, não foi bom com o seu filho, com a dinâmica da sua família, ou com o que você procura, ou com o que você acredita. Então, quando você já chega com o conhecimento que eu sei que você tem hoje, você já chega muito mais pronto até para falar, olha, isso aqui com o Lucas não funciona, já tentamos várias vezes, já tivemos outros profissionais que aconteceu isso, isso e isso. Então, assim, como que você vê que o seu conhecimento altera hoje como as terapias são feitas? Tem uma questão, né, que nem foi importante ter falado dos profissionais. Não é que os profissionais estejam ruins, alguns profissionais. O Lucas, ele tinha uma fono, quando a gente veio aqui para Capão, que ela é especializada em autismo, ela é aplicadora ABA, ela é espetacular. Só que o Lucas não consegue ver essa mulher, sabe? Ele chega... não gosta, ele chora. Não, ele chora, ele desorganiza, ele tem crise, ele já chega na sala com crise. Então, assim, a gente não pode... Eu adoro ela de coração, sabe? Hoje eu converso muito com ela, mas foi uma profissional que, para ele, não teve vínculo, né? E eu gosto muito dela, mas não é eu que tenho que gostar dela, é meu filho, né? Então, e eu gosto de conversar muito com os profissionais. O que tu tá trabalhando com ele? Qual é a habilidade que tu tá trabalhando com o Lucas? Que nem alguns profissionais já chegaram para mim e já falaram. Olha, a gente vai começar a trabalhar PECs com o Lucas. O Lucas não pode trabalhar PECs, porque o Lucas ele não consegue associar o desenho da escova de dente com a escova de dente real. Uhum. O PECs dele deveria ser um PECs desse tamanho, com foto.
com o objeto. Ele ainda não consegue associar. Então, como é que tu vai trabalhar PEX? Então, já com os profissionais eu falo, a gente tem que primeiro transformar a escova normal com a escova da foto, para a gente poder começar a trabalhar PEX com ele, né? Então, isso já te tira, digamos, 3, 4 meses que o profissional está começando a trabalhar com PEX. Se tu já sabe isso, tu já tem o conhecimento, né? Tu já sabe como é teu filho no dia a dia. Então, as pessoas questionam para mim, mas o que é reforçador para ele? Reforçador para ele hoje é a comida, é a bolacha, é o chocolate. Isso é reforçador para ele, porque ele não tem brinquedo assim, ele gosta muito de carrinho, ele gosta muito de dinossauro, ele gosta muito. Isso não é reforçador para ele. O reforçador para ele é a comida. Então, tu já chega pro profissional dizendo pro teu filho o que é reforçador para ele. Isso vai ajudar o profissional, eu acho que 60%, 70%, porque ele já sabe que aquilo ali reforça, ele já vai conseguir começar a trabalhar habilidades depois do vínculo, né? Então, a gente sabendo, né, como lidar com nossos filhos, o que os nossos filhos a gente consegue passar. Às vezes tu chega numa clínica, eu não sei o que ele gosta. Eu não sei se ele vai brincar. E daí o profissional fica usando diversas coisas e às vezes ele perde o tempo do atendimento procurando o reforço. Claro que o profissional tem que fazer, mas se a gente puder dar um a mais, a gente está ajudando eles a não ter aquele atraso enorme que a criança tem, às vezes, né? Que ela pode já ter começado a intervenção. Então, não, isso é interessante para todas as partes, porque se a gente pensar num mundo onde tudo funciona com dinheiro, o dinheiro ali está indo pelo ralo naquele momento, um tempo que a gente poderia... Tempo é dinheiro. E aquele tempo daquela sessão de 30, 40, 50 minutos, que seja 60, ele está indo pelo ralo. Mesmo que você não esteja, que não seja você pagando diretamente, por exemplo, que seja o convênio que esteja cobrindo, eu também não acho correto que o dinheiro que o profissional está recebendo, que o convênio está pagando, também vá pelo ralo. Eu acho que tudo que a gente pode fazer para otimizar isso, todo mundo sai ganhando. O convênio sai ganhando porque ele consegue ter um fluxo de sessões que vão gerar mais resultados. O profissional, ele sai ganhando porque o trabalho dele vai ter mais resultado. É muito mais reforçador para nós profissionais, para o nosso comportamento enquanto terapeuta, ver uma criança tendo resultados, ver uma criança bem, ver uma criança que está aprendendo aquilo que você está ensinando. Isso é super reforçador para o nosso comportamento de terapeuta. A criança, pelo amor de Deus, nem se fala, porque ela não tem tempo a perder. Ela não tem uma hora do tempo dela a perder. Então, assim, todo mundo sai ganhando quando o pai já chega pronto, ele já chega sabendo responder as perguntas as respostas que você tem que perguntar, porque muitas vezes a gente faz pergunta para os pais, eles nem sabem responder, porque eles nunca pararam para pensar sobre isso, eles nunca pararam para observar isso. E aí, quando você chega já alguém que já tem conhecimento, ela já vai trazer informações para você que vão fazer a diferença para o seu trabalho andar mais rápido. Então, assim, as questões do contato visual, né? Contato visual. Teu filho tem contato visual? Às vezes os pais, tem. Mas daí os terapeutas vão observar, não tem um contato visual fixo, não presta muita atenção. Então, daí tem que trabalhar o contato visual. Então, cada habilidade, ela se adquire com uma outra anterior, né? Então, tu tem que começar a perceber com os cursos, tu começa a entender. Eu já chego na terapeuta, se eu tiver que trocar hoje de terapeuta, que pelo amor de Deus que não me aconteça isso, né? Porque a gente sabe que a época de vínculo, ela é muito importante. Sim. E eu já sei dizer assim, olha, o Lucas, ele mantém contato visual. Ele tem hipossensibilidade, ele não tem tanta hipersensibilidade. Então, tu consegue passar essas informações e o profissional já consegue trabalhar em cima disso. Então, ele não vai precisar trabalhar contato visual.
Porque ele não, naquela sessão, porque ele já sabe que o Lucas ele já tem, que o Lucas, né? Então, isso ajuda demais. E o curso, assim, ele é espetacular, ele é Então, espetacular você para te veio poder. fazer formação de ATs. Primeiro lugar, Isso. por que você veio fazer? Porque você já estava ali tendo algum. Assim, eu sei que a gente acaba consumindo muita coisa no Google. E vendo muito vídeo no YouTube, aquela coisa toda. A gente fica consumindo aquelas informações ali o dia inteiro. E tem muita coisa de graça na internet. Mas por que você veio fazer formação de ATs? Mesmo assim, mesmo você já tendo consumido, provavelmente tendo feito treinamentos em outros locais, mas mesmo assim até mais baratos. Mas mesmo assim você veio fazer formação de ATs. Por quê? Você veio fazer aqui e você foi fazer formação de ATs? Primeiro porque, apesar de eu pesquisar muita coisa tu fica com muita dúvida. Muita coisa te dá muita dúvida. E tu não tem aonde questionar aquela tua dúvida, né? Tá, mas por que isso ocorre? Porque o autismo ele é um assunto tão extenso, ele engloba tanta coisa, que não é no Google, tu lendo um artigo no Google, que tu vai entender tudo sobre autismo. E eu também, futuramente, eu quero trabalhar na área, né? Querendo ou não, o autismo ele meio que caiu de paraquedas na minha vida e eu vi que eu não tinha nenhum propósito profissional. E hoje eu vejo que eu tenho um propósito profissional, que é falar um pouco de autismo, que é aprender mais, ajudar muita gente. Nem eu tenho uma página, hoje eu tenho bastante seguidores na página, até quem quiser, por favor, siga uma página aí. Porque... Na hora que salvar a live, eu vou colocar seu @. Isso, porque quem quiser aprender um pouco mais de autismo sobre a visão de uma mãe no dia a dia, né? Até os profissionais é importante para ter essa empatia de, nossa, mas como que ela está se sentindo? Qual que é a visão dela? Como que ela vê? Isso faz toda a diferença para o profissional. E quando tu tem uma rede social voltada para um assunto, é que nem a gente tinha falado no início, tu tem que ter informação sobre esse assunto. Porque pessoas vão te procurar e te questionar sobre esse assunto. E como é que tu vai dar uma informação incorreta? Porque as pessoas acham assim, ó, a Mi tá lá, ela fala de autismo, então eu vou perguntar pra Mi, entendeu? Então, tu tem que dar uma informação coerente. Ah, mas tu é só uma mãe. Eu sou uma mãe que eu lido com autismo 24 horas por dia, mas eu também quero lidar com a parte do profissional também. Eu quero futuramente poder fazer uma faculdade de psicologia, pedagogia, trabalhar também na área, né? E eu acho que o curso tem aquela questão de tu poder tirar tuas dúvidas, né? Tu ficou em dúvida, tu não sai com dúvida da aula. Então, isso é muito importante, porque tem assuntos que tu realmente é muito complexo e tu tem que ter uma aula para te aprender sobre esse assunto. Tu tem que porque a gente ter alguém explicando. Se dedica, tipo, igual a gente vai trabalhar um tópico X. Por exemplo, eu tô até abrindo aqui o curso para eu ver. O que é o autismo? O autismo e o diagnóstico, autismo e medicação, as condições associadas. Então, a gente vai dissecar cada coisa e ter material e ter essa oportunidade de troca de dúvidas. E ainda depois a gente faz o arremate final lá na prática supervisionada quando a gente se encontra ao vivo, que aí a gente pode fazer esse bate-bola de, olha, eu tô com uma situação assim. E aí eu começo a fazer todas as perguntas para as pessoas, tá, mas você já tentou isso? E isso aqui, como que foi? E a gente vai fazendo esse bate-bola e aí a gente consegue amarrar realmente a teoria com a prática, que aí eu acho que é assim, o casamento é perfeito do profissional falar, ou os pais, como várias vezes eles estão, e é muito engraçado porque a gente faz esse bate-bola, não sei se você já pegou alguma prática supervisionada, que muitas vezes a gente está em algum dilema, alguma situação, o profissional dá a opinião dele, aí vem o pai, dá a opinião dele, e eu acho que isso enriquece, porque isso é você ouvir o seu cliente. Então, assim, é como eu gosto de ouvir os meus alunos.
E o profissional, o terapeuta, ele tem que ouvir o cliente dele, ele tem que ouvir a família, tem que ouvir as suas queixas. Esse é o ponto assim fundamental para você ter uma boa relação e o seu trabalho gerar frutos e ter resultado. Então, a gente consegue fazer isso na prática supervisionada, colocar no mesmo lugar pessoas que vão se respeitar e pessoas que vão discutir. E aí, muitas vezes, a mãe, geralmente sempre são as mães, quando fazem, são as mães. E elas falam assim, olha, eu já tive nessa situação e um profissional ajuda dessa forma comigo e eu não gostei, eu me senti desrespeitada, eu não achei legal, ou nossa, não, eu tive a sorte de encontrar um profissional assim, assado, e foi muito bom. Então, eu acho que isso, assim, dá a oportunidade dos profissionais se tornarem melhores e com isso ter uma agenda cheia, poder cobrar um valor de hora maior e poder ter sucesso na sua prática profissional. Então, assim, eu acho que isso assim, faz toda a diferença. E eu penso assim, eu participei de um curso também em Canoas, de uma profissional que ela trabalha com ATs, e antes dos ATs irem a campo, eles fazem um curso. É muito boa a clínica, sim. Uhum. E minha amiga disse assim, ela tá fazendo o curso e ela te convidou para participar do curso, tu quer aprender, já que tu tá fazendo o curso de AT, e eu participei do curso, e muita gente no meio do curso ela falava algo, as pessoas me questionavam, isso ocorre? Isso é assim? Sabe? E eu dei o meu feedback e tu vê que que os ATs estão interessados em saber qual é a opinião dos pais, né? E isso é importante, porque assim, a gente lida com o autismo porque é imposto pra gente isso. A gente não escolheu, a pessoa que vai trabalhar com isso, às vezes ela não tá no meio do autismo, então ela tá completamente, ela tá indo por amor, ela tá indo porque viu nesse curso, viu nessa formação algo que para ela é importante. E como está precisando de profissionais, como se precisa de profissionais especializados a lidar, para falar de autismo, para ajudar os pais, as pessoas que estão nas clínicas, auxiliares da escola, porque a gente vê profissionais, às vezes, nas escolas que são estagiários, que não tem a forma de lidar correto com aquela criança, né? Porque ela tá ali, porque ela tá de estagiário, mandaram ela ficar lá. Então, tu tem a oportunidade. E daí às vezes a pessoa vê, às vezes ela é estagiária, mas ela começa a fazer o curso, porque ela percebe que ela precisa daquilo. E daí tu começa a perceber que as pessoas estão começando a disseminar esse assunto. Quanto mais pessoas falarem de autismo, mais o autismo vai ser algo mais simples de ser falado, não vai ter tanto tabu, não vai ter tanto falta de empatia, que é o que a gente lida muito. E eu acho que os pais que querem fazer o curso, para depois futuramente se tornarem ATs, que é o meu caso, eu como mãe, eu digo, eu me sinto muito mais acolhida quando tem um profissional que já tem um filho ou alguém na família dentro do espectro. Sim. Porque eu sei que aquela pessoa já lida, já sabe como é que é, porque tem profissionais que não... é isso, mas ele não... Não, mas é isso que tu tem que fazer. E daí, depois eu conheci um pouco da tua história, do Dioguinho, então assim... Então, foi um curso feito de uma mãe, de alguém que também tem um filho no espectro. Então, tu sente que é um acolhimento, né? A gente se sente mais acolhida. E eu tenho certeza que depois que eu for trabalhar na área futuramente, se eu falar para uma mãe, não, mas eu também tenho um filho no espectro. Então, deixa eu te ajudar para que tu consiga fazer algo melhor, para que tu seja para ser um profissional melhor, né? Então, eu acho super importante os pais fazerem, os pais, as mães, né? É muito importante esse aprendizado, né? Porque a única coisa que não se tiram da gente é o aprendizado, né?
A gente fica Meus com o pais resto do sempre dia. falam, eu cresci ouvindo isso, né? Que é a maior herança que a gente pode deixar para os nossos filhos é realmente o aprendizado, né? Você pode perder tudo na vida, perder todo o dinheiro que você tem, perder tudo, mas o conhecimento, esse aí, ninguém te tira. E assim, mesmo se você acha assim que a formação a formação de ATs que você está fazendo, nesse primeiro momento, ela é voltada para você ajudar o Lucas, né? Claro que é ali o Sim, seu. Até porque a gente espera que ele fale, que ele se desenvolva. Acho que deve ser o objetivo maior, assim, que angustia vocês nesse momento, é que essa fala venha. E você vê que a sua forma de compreensão dele, o saber o que você tem que fazer, te dá essa noção e essa visão. Olha, eu sei o que está faltando, eu sei a gente está precisando fazer mais, a gente está precisando ir por esse caminho. Você acha que o treinamento está conseguindo te abastecer dessas informações nesse primeiro momento para ajudar o Lucas? tá, porque é a questão do comportamento. Tu consegue observar o comportamento da maneira que o profissional observa. Então, tu sabe que tá tendo. Ó, a gente não pode continuar essa atividade porque ele tá começando a desorganizar. Se a gente continuar essa atividade, ele vai ter uma crise. Então, todas essas questões. Isso acontece por quê? Por causa disso. Tu consegue ver de uma maneira que tu começa a observar não só o Lucas em si, tu começa a observar o ambiente, né? Tu começa a observar por que ele tá assim, por que a rotina dele, por que ele tá desregulado. E nem agora eu voltei a trabalhar, então eu tô a semana toda não estando em casa. Teve 2, 3 dias da semana que ele acordou às 3 horas da manhã e não dormiu mais, e super agitado. Então, eu sei que é por causa dessa mudança de rotina, que eu não estou em casa o tempo todo. Então, se é uma mãe, já vai assim, eu não aguento mais, eu não sei o que está acontecendo. Então, a gente já consegue observar que aquilo ali é uma fase e que aquilo ali ele vai ter que começar a readaptar a rotina dele de novo, né? Que nem teve as férias da escola. Ele ficou super desregulado, ele não quis nem fazer atividade em casa. Ainda no inverno, né? E aqui faz muito frio. Praia, as coisas que. E aqui faz muito frio, aqui é bem complicado. Então, a gente começa a perceber de uma maneira profissional os nossos filhos. Não só como mãe, a gente tem o lado mãe, mas a gente também agora começa a observar de uma forma profissional. Mais e daí técnica. Tu observando nisso, e tu observando em casa, o mundo ideal seria uma profissional em casa contigo, te atendendo e observando o teu filho no ambiente natural, porque o ambiente natural é diferente do ambiente da clínica. Então, tu começa a observar, não, mas é que lá na clínica ele faz assim. Mas é que em casa, que é o ambiente natural dele, ele não faz assim. Então, tu começa e tu consegue passar isso para aquele profissional. Se tu dizer assim, não, é que em casa a gente consegue fazer. Mas por que ele consegue fazer? E daí tu começa a observar os comportamentos teu, do pai, do profissional, né? E tudo isso tu aprende muito. Que nem eu tenho a página, eu coloco as atividades dele, tudo voltada em cima do treinamento que eu faço contigo, né? Todas as explicações, ajuda física, ajuda parcial. Eu sempre tento colocar isso para quê? Para explicar para as pessoas o quê? Que o objetivo de nós, mães, é autonomia. A gente quer dar autonomia para os nossos filhos, para que eles possam fazer sozinhos as coisas. E eu percebi que depois que eu comecei a fazer o curso, eu comecei a observar muito mais as questões de autonomia do Lucas, sabe? Então, a puxar mais para que ele tenha autonomia. Dá ajuda pra ele conseguir fazer, né? Isso, né? Porque às vezes as pessoas assim, assim não vai dar, então isso ele não vai fazer. Que eu faço. Uhum. Isso, então eu comecei a perceber que ele precisa que eu dê mais autonomia para ele, né? Então, e eu tento fazer os vídeos dessa maneira mais leve. Às vezes eu faço algum vídeo com uma questão mais
cômica, uma questão mais engraçada, porque às vezes tem que ser mais leve, às vezes as coisas têm que ser mais leve. A gente não pode também falar muito sério de tudo, né? Às vezes tem assunto que temos que falar assim, mas a gente pode rir também. Não tem por que a gente também não rir. Né? Então eu faço toda essa questão, né, de ser mais engraçado, de mostrar como que eu tô fazendo, por que que ele tá fazendo isso, né? E você tem conseguido passar para o seu esposo também um pouco desse conhecimento, ainda mais que você tem a rotina. E aí, quem fica, porque assim, quem fica com ele? Porque já que você voltou a trabalhar, então vocês estão com um esquema diferente de trabalho. Agora quem tá ficando mais com ele é o pai dele. Então eu tô começando a passar pro pai dele como é que tava sendo a rotina comigo em casa. Então, as questões das atividades, as questões... Muita coisa ele observava que eu já fazia com ele, que ele tá fazendo, que é o ele comer sozinho, que é o ele sentar e comer sozinho, que era algo que a gente, por preguiça, às vezes, de estimular ele a fazer mais rápido, sozinho. Né? A gente pra ser mais rápido, a gente ficava dando. Eu disse, agora não, ele demora, talvez 1 hora para comer, mas ele tá sentado, ele tá comendo. E daí tu consegue observar que as pequenas coisinhas que ele tá fazendo já tá ajudando em outras habilidades mais à frente. Né? Então, que nem eu postei esses dias o vídeo do assoprar a bolinha de sabão. Né? Isso para uma fono é super importante. Ele ter ele o assoprar. E era coisa que eu não sabia. Entendeu? Que era coisa que para mim eu pegava e fazia e achava bonito ele fazendo. Então, é importante os dois, quem vai ficar, o cuidador que vai ficar com a criança, aprender também a estimular, a dar autonomia total. Né? Agora a gente está na fase do nomear a parte do corpo. Cadê o nariz, sabe? Cadê a boca? Cadê o ouvido? Cadê os olhos? Para ele começar a conhecer o corpo, para quê? Porque a gente quer que ele nomeie o corpo para que ele tome banho sozinho. Então, tu faz uma coisa pensando já nas outras coisas mais à frente, né? Sempre vai fazendo isso. É uma bola de neve. Ah, mas não deu certo. Que nem ele deu um atraso agora. Ele teve um atraso de 2, 3 semanas. Não tinha psicóloga, não tinha fono, a aula também estava sem. E daí tu fica pensando. Por causa da pandemia? Porque teve uma semana que a auxiliar dele pegou Covid. Daí eles cancelaram a semana, porque aqui tá híbrido, né? Uma semana sim, uma não. Tá. O atendimento, a aula. Daí, na semana que ia ser sim, a auxiliar dele pegou Covid. Daí, depois entraram de férias, das férias de julho. E daí, a psicopedagoga fez mudança, teve que cancelar. E a fono também não conseguiu atender ele. Daí, tipo, ele ficou umas 2 semanas, assim. E daí, a gente começou a ficar assim, meu Deus, e ele era outra criança. A gente não estava conseguindo nem estimular ele em casa. Porque ele estava muito nervoso, ele estava ocioso. E ele tem uma compulsão alimentar muito grande. Então, ele quer comer o tempo todo, porque ele está ansioso, ele está em casa. Então, a gente tem que saber lidar com isso, né? A gente tem que começar a lidar de uma maneira diferente. Agora ele começou a voltar à rotina, a gente está respirando melhor, voltei a trabalhar, já mudou de novo a rotina. Então, ser pai e mãe de uma criança no espectro é isso. Às vezes tu tá lá no patamar alto de desenvolvimento, tu volta um pouco para te poder desenvolver melhor, né? E assim vai acontecendo, vai se ocorrendo, mas tu tem que volta, faz de novo, volta, faz de novo. Toda vez que tu... Com certeza, exatamente. E assim, só pra gente poder entender, que tem uma pessoa aqui perguntando, quais são as terapias que ele faz hoje? Quantas vezes por semana? Quanto tempo? O que é que ele faz hoje? Além, claro, do que vocês fazem em casa, mas eu falo assim, externo. Ele tem a escola... Ele faz a escola, ele faz atendimento de 50 minutos com a educadora especial da escola, com a AEE da escola, a escola municipal aqui de Capão. Então, ela atende ele
uma vez por semana, no mesmo horário da aula dele, ela busca ele na sala e ela faz movimento, coordenação motora, motora fina. E ele faz 50 minutos de fono pelo SUS. E ele faz daí 1 hora de psicopedagoga, especializada também em aba, 1 hora toda semana, 1 hora por semana. E essa a gente paga do bolso, a gente paga particular. A gente recebeu o BPC, a gente está pagando essa profissional particular. Porque aqui não tem muitos profissionais que atendem pelo convênio, então não vale a pena tu pagar um convênio se tu não vai ter o profissional. Então a gente decidiu pagar diretamente o profissional, né? Exatamente. E aí, pessoal, só para esclarecer, então, assim, o que a Grace está fazendo, ela está buscando entender mais sobre terapia ABA, ela ainda não chegou no ponto de ter os programas todos escritos e organizados, do Lucas ainda, vai chegar nesse ponto ainda, mas ela está já tendo conhecimento de analisar funcionalmente os problemas de comportamento que ele tem, analisar os antecedentes, analisar as consequências, analisar o que é reforçador para o Lucas de fato, essa compreensão de entender que reforçador não é só algo que ele goste muito, mas é algo que de fato aumente a probabilidade daquele comportamento ocorrer de novo, como que seria uma intervenção, como são os procedimentos de ensino. Então, todo esse conhecimento ele está em fase de aquisição para que, de fato, possa, se não, então agora eu vou elaborar um programinha aqui, eu vou começar a aplicar com ele, e aí daqui a pouco ele já tem 5, 10 programas, e aí um dia vai ser você, um dia vai ser o pai. Isso aí, além das terapias que ele já tem, que é a fono e a psicopedagoga e o atendimento educacional especializado na escola. Então, eles ainda não estão no formato, mas eles já estão com um trabalho em progresso. Eu e os meus espirros, mas eles já sabem onde eles estão e onde eles querem chegar. E isso já é um salto gigantesco, porque tem gente que não sabe nem onde quer chegar. Então, às vezes, a criança ela vai para terapia a tarde inteira, ou contraturno inteiro do que ela faz em cidades maiores, que vão ter uma maior oferta de profissionais pelo convênio e tudo, mas ninguém sabe o que está sendo feito, ninguém sabe para que direção está sendo feito, ninguém tem base de análise do comportamento aplicada, ninguém sabe ali que o objetivo é fazer um levantamento de repertório dessa criança, elaborar os objetivos de ensino, os programas de ensino. Tudo isso a Grace já sabe, porque ela já aprendeu dentro do treinamento da formação de ATs. Então, ela já tem essa consciência, ela já sabe onde que ela quer chegar. Só que a gente sabe que tem uma vida acontecendo junto com tudo isso e o tempo não para. A gente, se pudesse parar o tempo e só a gente continuar andando e o resto do mundo ficasse parado, seria muito bom. Porque aí a gente poderia acelerar muitas coisas que a gente tem que fazer. Mas eles trabalham, né? Eles têm uma vida ali acontecendo. E infelizmente, eles também não têm esse profissional que tem esse conhecimento ali. Eu acredito que para fazer todas essas coisas, como a gente ensina ali dentro dos treinamentos, como deve ser uma terapia ABA de qualidade. Eu acredito assim que nem se vocês tivessem assim, não, eu vou ter uma verba de 6 mil reais por mês para gastar. Vocês não iam encontrar esse profissional. Muitas vezes não é sobre dinheiro. Claro que o dinheiro é um enorme empecilho para um monte de coisa, mas ali na cidade, em loco, ter esse profissional que tem toda essa, que já está pronto, ele não tem que passar por um processo de capacitação, é difícil. Então, muitas vezes, eu acredito que você vai chegar em profissional, e isso acho que vai ser até comum, que você vai saber mais que ele. Porque ele passou por uma formação, mas ele passou por uma formação, muitas vezes, com uma abordagem diferente, uma linha diferente, fazendo as coisas de uma forma diferente. Não interessa se você tem, às vezes, 20 anos de formado, 30 anos de formado, né, Grace? Assim, às vezes você tem certeza que em algum momento aí você já pegaram um profissional que às vezes, não, é um profissional já antigo, já tem
10 anos de formado, 15 anos, 20, 30 anos, mas não tem conhecimento de atender aquela população, não tem conhecimento sobre a aplicação daquela ciência para aquela população. Então, assim, não adianta muito, sabe? Não vai ali fazer tanta diferença na intervenção do Lucas para o que ele precisa. Então, porque até um profissional de psicologia, psicopedagogia, pedagogia, fono, eles estudam uma gama de coisas e eles, às vezes, passam por uma cadeira sobre autismo. E a gente sabe que o autismo é muito maior que isso. Então, a pessoa ela tem que ser especializada, ela tem que ter, além do que ela está fazendo, uma pós-graduação, que nem você tem também o curso de pós para quem é profissional da área. Isso é super importante, né? Os protocolos também para preenchimento de protocolo, para os poderes entender os protocolos, que eu acho super importante. Porque eles entregam pra gente, às vezes, um plano, e daí o pai e a mãe que são leigos não entendem nada que tá ali. Né? Só entregam, às vezes, os déficits que a criança tem, às vezes entrega, e que isso nem é tão comum, os objetivos de ensino, mas não se explicam nem o como isso deve ser trabalhado, que no caso seria escrever um programa de ensino, que isso, assim, nenhuma área fala sobre isso. Geralmente na fonoaudiologia é o plano de sessão, o plano terapêutico, mas o programa de ensino, da forma como a gente escreve dentro da análise do comportamento, eu nunca vi em nenhuma área, não é porque eu sempre... Pode falar. Que nem a psicopedagoga do Lucas, como ela sabe que eu tô estudando, o que ela me passou? Ela me mostrou o plano do Lucas detalhado dos treinamentos, todos os testes que ela fez com ele. Então, o profissional não vai passar isso para um pai e para a mãe que não tem entendimento. E que nem ela passou para mim, que o Lucas tem o desenvolvimento de uma criança de 1 ano e 6 meses, que a gente tem 3 anos e pouco de atraso. Tu não vai falar isso para uma mãe que não tem entendimento. Tu não vai falar isso para uma mãe que não estudou, que não sabe que isso... Nossa, tem mães que vai sair de lá e vai sair chorando, que vai ficar apavorada. Mas eu sei que esse atraso dele a gente vai trabalhar e tem um prazo para ser trabalhado e que dentro daquele prazo ele já tem que estar com um certo desenvolvimento. Então... se é outro pai, outra mãe que não entende, já fala assim, meu Deus, meu filho tem um ano de desenvolvimento só. O que eu vou fazer? Não vai nem aceitar, às vezes vai falar que a profissional tá louca, tá errada, enfim, ele vai ter uma Mas que nem ela disse pra mim, eu tô te passando isso porque tu tem o conhecimento, senão eu não passaria, não é pra qualquer pai, pra qualquer mãe que a gente passa esse tipo de explicação, né? Porque tem pais que a gente tem que... É que nem a escola passar para os pais que a criança possa ter um diagnóstico. Hoje em dia é um grande tabu. Como é que uma professora vai chamar uma mãe e vai dizer, eu acho que teu filho tem autismo, tem atraso no desenvolvimento? Não pode falar, porque tu não sabe como a pessoa vai reagir. Eu entendo todos os pontos, mas eu ainda sou da teoria de que, assim, a gente muitas vezes pode não falar do autismo em si, dar nomes, mas falar, olha, seu filho tem atraso nisso, nisso, nisso e nisso. Uma criança dessa idade já estaria fazendo isso, isso e isso, para pelo menos nortear, porque se a gente ficar também passando muito a mão na cabeça, eles não vão agir. Então, é complicado isso. Eu prefiro, eu acho assim, que o profissional ele tem que, ele não tem que assustar, mas ele tem que falar a real, porque às vezes a pessoa, ela não, dependendo da maneira como você falar, ela não vai achar que é tão sério, ela não vai achar que é tão para se preocupar, ou que o atraso é tão grande. Então, tem uma série de coisas que podem entrar aí que da pessoa não levar tão a sério. Então, eu acho que isso faz toda a diferença. E até no teu curso, no início, tu fala muito disso, né? Como a gente se dirigir para as pessoas, né? Que seu filho possa ter. Isso eu achei espetacular, porque isso tu não vai ver em qualquer outro curso. Né? A maneira porque as pessoas questionam muito os ATs. A pessoa questiona muito a AT. Quando tu fala que tu é atendente, a pessoa questiona e tu tem que ter uma certa informação para te falar.
né? Tu dizer assim, não, olha, realmente, vamos verificar esse atraso, vamos levar na fono, vamos levar nos profissionais, vamos levar no neuro, porque eles veem na gente alguém que possa perguntar, alguém que saiba do assunto, né? A pessoa já está estudando para isso, para ela saber do assunto. Então tem que ser dessa maneira, que tu tem que entender muito sobre isso, tu tem que ler, tu tem que estudar, tu tem que reler se tu não entendeu, tu tem que tirar tuas dúvidas. Isso é super importante. E o que eu aprendi, que nem eu te falei no curso, foi isso, sabe? Porque tinha mães que me questionavam, sabe? Ai, olha o meu filho ali, tu acha que ele é? Daí eu fazia aquelas perguntas, tá, mas o que que tu acha? Por que que tu acha que ele é autista? E começava, então, eu não posso te diagnosticar, mas era bom tu já ter levado ele no neuro, era bom tu já ter levado na fono, né? É bom tu já levar. Se tu tá percebendo o atraso, leva. Esses profissionais não precisam de encaminhamento de neuro de ninguém. Já leva, porque qualquer atraso que a criança possa ter, a criança ou adolescente, possa ter, vai afetar mais à frente. Então, quanto mais tu intervir naquele atraso, menos tu vai ter atraso na frente. Então, isso é muito importante, assim. E outra questão é tu ver se aquele profissional, ele tá aplicando o ABA, e ele está aplicando de uma maneira que a criança possa utilizar em casa, possa utilizar no dia a dia. Isso é muito importante. Não adianta o profissional começar, tu ver que o profissional está trabalhando animais da floresta. Não são coisas da casa, né? Não são coisas que a criança vai usar em casa no primeiro momento. A gente tem que ver o que é urgente agora. Né? Então, os pais que tem que ter esse direcionamento de falar para o profissional, não, eu quero que ele aprenda a colocar um sapato, a buscar as coisas, a se vestir, a tomar banho, a comer, né? É a gente que tem que direcionar também o profissional no que a gente acha que é mais urgente. Que é prioridade para vocês, porque vocês estão vivendo ali o dia a dia. Então, vocês têm que identificar o que é prioridade e o que não é. Justamente. Porque não adianta trabalhar animais da floresta ou da fazenda se a criança nunca vai para a fazenda. Isso não vai ser produtivo no dia a dia dela. No que a gente, ai, que bonitinho, ele está aprendendo. Sim, ele está aprendendo, mas ele poderia aprender coisas de comida, talvez. Frutas, legumes, né? Que poderia ser. É a mesma faixa de aprendizado, mas para uma coisa que seja útil, né? Sim, sim. Ainda mais quando a gente tem um atraso, a gente tem que dar algumas prioridades a depender de cada momento. É justamente isso. Bom, Grace, fico muito feliz. Obrigada, que eu sei que a rotina de vocês é puxada, é intensa. Mas obrigada por você doar o seu tempo, ceder o seu tempo aí realmente para a gente poder discutir sobre esses assuntos, conscientizar outras pessoas que daqui, sei lá, quanto tempo vão ver esse conteúdo, vão ouvir no podcast, vão ver no canal do YouTube, e realmente vão se identificar com a história de vocês, vão ver que vocês que estão passando por algo semelhante, os profissionais também vão se conscientizar. Então, eu fico, assim, super feliz. E o próximo passo é realizar a avaliação do Lucas, né? Que, no caso, realizar o VibMap dele, e passar e colocar ali, elaborar os objetivos de ensino e os programas de ensino, principalmente colocando ali o ensino de mando, né? Ensinar ele a pedir, aí a forma da resposta depende, aí como que vai ser. E eu espero estar com vocês aí nessa caminhada, poder ajudar vocês a realmente tornando esses conhecimentos mais palatáveis e aplicáveis na prática, no dia a dia de vocês. Então, eu fico, assim, muito, muito feliz. E a gente se fala aí, então, na nossa próxima semana que vem, tem encontro de supervisão no sábado. Não, quero te agradecer demais pelo convite, tá? Eu fiquei super feliz, porque eu sou super sua fã. Quando tu falou assim, ai, a Mimi notou, que bom. Imagina, eu respondo todos os directs. Que bom, assim, é incrível o trabalho que você e o Diogo estão fazendo,
sabe? Eu assisti faz um pouco a aula dele sobre direitos dos autistas e foi uma aula espetacular. E então, assim, quem tem oportunidade, por favor, faça um curso de AT. Ah, mas eu não vou trabalhar na área. Não tem problema, gente. Aprendizado a gente não perde. Então, É sobre assim, o faça um conhecimento curso. que você vai adquirir lá dentro. Então, às vezes a pessoa fala assim, ah, eu sou psicóloga, eu sou fonoaudióloga, eu não vou ser AT, eu não vou ser isso. Não, ok, mas o conhecimento que você precisa, independente do nome que você vai se intitular, do que você vai fazer, o conhecimento que você precisa para trabalhar com autismo, eu tenho certeza que está lá dentro, você não vai encontrar em outro lugar. Daquela forma como tá ali, todas as coisas, as associações, todo o trabalho ali completo que a gente faz, eu tenho certeza que você não vai encontrar em outro lugar. Nem informações dos Estados Unidos. Eu falo porque eu busquei. E tem coisas que eu fiz ali que eu tirei da minha cabeça. E eu vou tirando, e muitas vezes eu pego. Agora, inclusive, eu tô discutindo com o professor, Grace, que eu vou colocar uma aula para ensinar a galera a fazer gráfico. Por exemplo, acompanhar a evolução de passar as folhas de registro, passar do papel para o gráfico. Então, eu fui tirando como que eu quero, discutindo com ele. Eu falei assim, não, mas olha, eu quero fazer assim, eu quero fazer assado, eu quero que as pessoas saibam isso. E aí ele, não, mas você não acha que assim não vai ter como? Eu falo assim, olha, a gente tem que arranjar um jeito de ter como, porque as pessoas não sabem fazer gráfico, elas têm dificuldade de ler gráfico, todo mundo tem essa dificuldade. Como que a gente pode fazer para fazer com que as pessoas saibam ler gráfico, saibam fazer análise de dados visual? E aí eu vou assim, pegando assim a pessoa e vou tirando as coisas assim da minha cabeça. Eu vejo em outros lugares, eu modelo. Então, assim, é realmente algo assim autoral, que você pode pegar outro lugar que vai ter o mesmo nome, formação de ATs. Ok, pode ter o mesmo nome, mas só de você bater o olho e ver o conteúdo programático, você já vai ver que não é o mesmo. E assim, Gente, e aí quando a galera entra dentro do treinamento, aí elas entendem, porque no início elas acham assim, ah, não, isso é papo da Michelle que ela quer me vender. Eu quero vender mesmo, porque é meu ganha-pão. Mas assim, eu não consigo falar algo que não é. Porque depois a pessoa, ela pode ir lá no meu direct e me confrontar e me perguntar, e ela vai saber que eu falei a verdade pra ela. Então isso pra mim tem muito peso, sabe? Eu não consigo eu prometer uma coisa e eu não cumprir, ou não sei, ou eu tá vendendo uma mentira, eu não consigo, porque vai ter alguém que vai chegar lá no meu direct ou nos comentários de algum lugar e vai me confrontar e vai falar que não era isso. Então eu não quero viver isso. Pra mim eu não consigo, emocionalmente, eu sou fraca pra essas coisas. Então eu quero viver a verdade. E daí tu percebe as práticas supervisionadas, tu assistir, que nem assim, tu questiona, tu pergunta, tu tá tentando ajudar aquele profissional, eu vou aquela tudo. mãe, Eu, aquele saio pai. das práticas aqui, ó, com o meu bloquinho. Tudo que a pessoa vai falando, eu vou anotando. Aí eu falo, não, peraí, volta aqui, me fala isso. Isso aqui, você já observou? Porque a gente precisa dos detalhes de tudo que tá acontecendo naquele ambiente. Então, se eu não tiver isso, eu não consigo analisar aquele caso. Então, eu tento, ao máximo, realmente me esforço para que eu possa sair dali ajudando a pessoa, que eu dê, assim, o meu melhor do meu melhor do meu melhor. E, às vezes, se ali na hora eu não conseguir, depois então eu vou atrás, eu vou pesquisar, eu vou ler mais sobre aquilo e falo, olha, semana que vem, na próxima supervisão então, que é quinzenal, a gente volta a conversar sobre isso. Então observa essas coisas, traz pra gente na próxima. Então eu sempre faço isso, só que eu preciso que as pessoas estejam lá, no ao vivo, que a gente já faz aos sábados de manhã, e de de 2 cursos é sábado de manhã e do outro curso é sexta à noite. Justamente em horários que eu sei que vão ser fáceis para as pessoas, né? Fáceis assim, né, Não. gente? A pessoa tem que fazer a parte dela, né? Que eu sei que na sexta-feira à noite todo mundo vai querer estar descansando e tudo. Sábado também. Mas faz parte. A gente não tem... se a gente não fizer, não se esforçar, no pain, no gain. Então, né? Vale muito a pena. Quem tá pensando aí já questionou aí, olha na bio da Mi tá tudo sobre lá o na curso. bio. Vale a pena. É um investimento maravilhoso, assim, porque ela é super acessível. Às vezes tu faz o curso super mecânico, é aquilo ali, pronto. E é humanidade.
E como a Mi também é mãe de uma criança no espectro, ela sabe muito bem o nosso dia a dia, o que a gente passa. Então, vale muito a pena. Eu, como mãe e futura AT, eu recomendo, super E vai, recomendo. Quem me pergunta, eu recomendo, e vai sempre. ser uma AT de sucesso e super requisitada, com a agenda cheia, que a gente vai ter que arranjar uma AT para o Lucas, porque você não vai ter espaço na Pois é. agenda. Eu tenho certeza disso, que você está no caminho certo e a gente vai estar aqui para poder te auxiliar, para poder te guiar nessa caminhada, que você não vai estar sozinha. A gente vai estar aqui junto para realmente buscar suprir todas essas questões. Estaremos aí juntos. Obrigado, Tá Grace. bom. A gente se fala. Ai, eu que agradeço.